Vamos falar aqui de um tema um pouco mais complexo, que é a responsabilidade decorrente do contrato de trabalho. Então, quando a gente vai falar de responsabilidade decorrente do contrato de trabalho, a gente está falando de uma responsabilidade contratual. Ainda que nem todas as obrigações previstas numa relação de emprego, ou seja, as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, sejam especificamente previstas no contrato, ou seja, expressamente dispostas no contrato escrito. Mas muitas vezes são obrigações legais que devem ser cumpridas tanto pelo empregador e algumas pelo empregado, por força do que prevê a própria legislação, porque a gente tem uma característica do direito do trabalho dele ser um direito extremamente legislado e regulamentado pela legislação, principalmente pela CLT. Então, essa responsabilidade contratual, seguindo a lógica dela, o empregador ele vai ter que cumprir uma série de obrigações a partir do momento que ele estabelece essa relação contratual, que ele estabelece esse contrato de trabalho com o empregado. E aqui lembrando, o contrato de trabalho ele pode ser tácito, ele não precisa sequer ser expresso, ele pode ser verbal, ele não precisa ser escrito. Então, quando nós temos na realidade, na prática, uma relação de emprego, nós estamos falando que foi constituído um contrato de trabalho entre as partes e que aquelas partes se obrigam a cumprir determinados deveres e elas têm também determinados direitos que, uma vez violados pela outra parte, devem ser indenizados, ou seja, a outra parte deve ser responsabilizada pelo inadimplemento de uma obrigação. Isso é muito simples, ou no cumprimento de uma obrigação. Normalmente, esse inadimplemento de obrigação, ele é causado pelo empregador. O empregador acaba tendo muito mais obrigações do que o empregado. O empregado, em regra, tem o dever de submeter a autoridade e a direção do empregador, obviamente obedecidos os limites da lei e da Constituição e dos princípios do direito, os princípios do direito do trabalho, e cumprir o seu trabalho corretamente, com a perfeição técnica exigida, cumprindo a jornada corretamente, o horário, enfim. Todos esses elementos que são fundamentais. Ou seja, ele não deve cometer nenhum tipo de falta prevista na legislação. Já o empregador, ele tem, dentre as suas responsabilidades principais, remunerar corretamente o empregado, respeitar o limite da jornada de trabalho estabelecida, conceder intervalos para refeição, e aí isso vai ter uma variação, se a jornada é de até 6 horas, se ela é superior a 6 horas diárias, remunerar horas extraordinárias, caso elas sejam realizadas, os limites para as horas extraordinárias diárias, compensação de jornada, enfim, uma série de regras que são decorrentes do contrato de trabalho. E essa responsabilidade, por ela ser contratual, não é necessário que se comprove, por exemplo, a culpa do empregador quando ele descumpre uma obrigação contratual. O que o empregado tem que demonstrar nesse caso? Tem que demonstrar que havia essa relação contratual e que efetivamente o empregador não está cumprindo com as suas obrigações. Algumas desses fatos, desses descumprimentos, eles vão ter variação sobre quem vai recair o ônus da prova, mas isso é uma questão mais processual. Tá? Normalmente, uma vez reconhecida a relação contratual, o empregador, que é o contratante, deve demonstrar, comprovar que adimpliu corretamente as suas obrigações. Então, essa responsabilidade decorrente do contrato de trabalho é a responsabilidade contratual. Essa é uma das responsabilidades que estão presentes, um dos aspectos da responsabilidade presente no contrato de trabalho. Mas a gente vai ter também as outras possibilidades de dano que venham a ocorrer. Então a gente vai estar falando aqui do dano moral ou do dano material, causados não pelo inadimplemento de uma cláusula contratual ou de uma verba, um direito previsto na legislação, mas a gente vai estar falando aqui de uma violação e de uma lesão que vai para além do mero inadimplemento. O dano moral, principalmente, a gente vai estar falando da violação de direitos
que não tenham a característica patrimonial, então a gente já está falando aqui de um dano extrapatrimonial, um dano imaterial, então esse dano pode ser um dano à imagem, esse dano pode ser um dano psicológico que venha a ser causado no trabalhador, no qual o empregador terá responsabilidade. Mas essa responsabilidade, aí a gente vai ter uma discussão um pouco mais robusta, que é a responsabilidade, se ela é subjetiva ou ela é objetiva. E por que isso? Porque essa responsabilidade subjetiva, ela prevê 3 requisitos fundamentais. Primeiro, que o agente causador do dano haja com culpa ou dolo, que haja um nexo de causalidade, ou seja, um nexo causal entre a conduta do agente causador do dano e o dano. Tá? Então, esse nexo de causalidade, ou seja, deve haver essa ligação entre a conduta desse agente e o resultado, o dano que foi sofrido pelo trabalhador ou vice-versa. E a gente vai ter também, óbvio, a questão do prejuízo, né? O dano. Tem que ser caracterizado o dano. O mero aborrecimento não gera esse direito de reparação, porque não vai se tratar efetivamente de dano. Então a gente tem esses 3 elementos na responsabilidade subjetiva. E na responsabilidade objetiva, a gente exclui o elemento culpa, ou seja, a responsabilidade do agente causador do dano independe da culpa dele. Ou seja, independe dele ter sido negligente, ter agido com imperícia ou imprudência. Então a gente vai ter aqui 2 elementos constitutivos dessa responsabilidade. O nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo, seja ele moral ou material, e o prejuízo em si, a caracterização do prejuízo, o dano, né, seja moral ou material. E aí tem a discussão, qual é a responsabilidade aplicada ao empregador na relação de emprego, ou seja, aplicada ao empregador no contrato de trabalho. E, em regra, com relação aos danos materiais que sejam extraordinários, em alguma medida tem que se comprovar a culpa do empregador. Então, vamos aqui um exemplo. Em razão de uma transferência unilateral, o trabalhador acabou tendo prejuízos que foram causados pela conduta do empregador, da forma como o empregador organizou essa transferência, enfim. Essa culpa tem que ser demonstrada, tem que ser comprovada, tem que estar presente. O simples fato de ocorrer a transferência e o trabalhador ter um determinado prejuízo não impõe necessariamente a responsabilidade do empregador. Mas aonde a discussão se torna mais acalorada, na verdade, são nas coisas mais comuns da relação de trabalho, que é o dano que ocorre durante a prestação do trabalho, seja no local de trabalho, ou seja, em decorrência da realização daquele labor. Então, por exemplo, estou no local de trabalho, trabalhando, e um outro colega de trabalho me ofende, né? O trabalhador que pertence a determinada empresa, ele transfere essa responsabilidade ao empregador. O empregador é responsável pelos atos de seus empregados. Então, se um outro empregado, principalmente se for da chefia, né, se for um superior hierárquico, aí mais ainda, mas mesmo não sendo, se um outro empregado ofende te ofende você sendo um outro empregado dessa empresa, você vai poder processar a empresa em decorrência da atitude desse empregado que, em última medida, está representando ela ali. Então, essa responsabilidade do dano moral sofrido e o dano moral causado diretamente por algum tipo de organização do trabalhador, que viole, né, o cumprimento de metas, a forma de tratamento ofensivo que é submetido a um determinado trabalhador, tudo isso vai determinar. E aí tem a discussão se aplica a teoria do risco, ou seja, responsabilidade objetiva ou não.
E principalmente quando você tem um acidente de trabalho, né? Ou o desenvolvimento de uma doença equiparada a acidente de trabalho, que a gente chama de doença laborativa ou doença laboral. São aquelas doenças que o trabalhador é acometido porque ele desenvolve aquela atividade, normalmente atividade repetitiva, ou porque está submetido a um ambiente de estresse muito grande. Majoritariamente, e isso tem uma discussão muito forte, enfim, mas majoritariamente a jurisprudência vem considerando que a responsabilidade do empregador nesse caso, inclusive por ser contratual, ela é objetiva. Você não precisa demonstrar a culpa do empregador, ou seja, você não precisa demonstrar, por exemplo, que o empregador não cumpriu as normas de segurança do trabalho. Você precisa demonstrar que aconteceu o dano, ou seja, aquele trabalhador desenvolveu a doença e que aquela doença foi desenvolvida em decorrência do trabalho, ou aquele trabalhador se acidentou no seu local de trabalho, se acidentou em razão de estar desenvolvendo aquela atividade profissional. Tá? Então, ainda que haja defesa contra, e esse é um tema que está longe de ter sido resolvido, hoje, majoritariamente, o entendimento é que para acidentes de trabalho, doenças laborais e mesmo, muitas vezes, danos a que foi acometido o trabalhador no seu local de trabalho, a responsabilidade do empregador ela é objetiva. E uma das defesas também que se faz em relação a isso é porque o próprio artigo 2º da CLT impede a transferência do risco da atividade econômica para o empregado. Então vamos dizer assim, o trabalhador bancário, a gente sabe que ele trabalha digitando o tempo inteiro e que a digitação, né, quando muito frequente, quando excessiva, ela gera o risco de você desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. Então, está na esfera de previsibilidade do empregador esse risco da atividade econômica que ele optou por desenvolver. Então, ele não poderia transferir esse risco da atividade ao empregado. A discussão é ampla, ela está longe de ser resolvida, ela cabe muita argumentação e ela é muito rica nesse sentido.